Capítulo 2. Controle para se pendurar. Ok, então, eu tenho um ponto de habilidade e um ponto de biomassa para gastar. Se esta for uma situação semelhante a um jogo, eu devo ser capaz de abrir algum tipo de menu para gastar meus pontos e melhorar a mim mesmo. Como faço para acessar este menu? RM. Upar. Não, isso não é. Tecla ESC. Nada. Bom, eu tinha que tentar, né? Suspiro. Status. Uau. Nome: Anthony. Nível 1 Poder, 15 Tenacidade, 12 Astúcia, 25 Vontade, 18 HP, 30 MP, 0 Habilidades, Escavação, Nível 1. Disparo ácido, Nível 1, Agarrar, Nível 3, Mordida, Nível 2, Espécie, Formiga operária responsável pela incubação, fórmica, biomassa, 1 pontos de habilidade, 1, uau, isso é realmente interessante. Quando vi esses nomes pela primeira vez achei que eram altos, mas parece que na verdade são muito baixos. Bem, seria estranho se uma formiga recém-nascida tivesse um status impressionante. E o que são essas habilidades? Agarrar, isso significa que posso me agarrar bem às coisas. Agarrar, capacidade de se agarrar a superfícies e objetos sem soltar, por exemplo, andar em paredes. E então aconteceu, o retorno triunfante do Lord Gandalf. Meu Lorde, meu Salvador, aquele que possui a barba mais luxuosa, e as sobrancelhas as mais retas. Eu tenho algum tipo de sistema de ajuda embutido no status para explicar as habilidades quando penso nelas. Isso é incrível. Minha habilidade de agarrar melhora minha habilidade de me prender a coisas com minhas 6 pernas, incluindo andar nas paredes e no teto. Eu esqueci totalmente que as formigas podem fazer isso. Terei que testar isso assim que sair daqui, porque você andaria no chão se tivesse a possibilidade de usar a parede ou o teto. O que minhas outras habilidades fazem? Mordida, melhora a capacidade de aplicar uma mordida com precisão e força usando suas presas, mandíbulas ou dentes. Escavação, fornece orientação subconsciente ao cavar, aumentando a eficácia. Disparo ácido, auxilia na precisão ao tentar atacar a distância usando um ácido natural do corpo. Ok com entusiasmo. Existem muitas espécies de formigas na Terra que são capazes de disparar ácido de sua parte traseira. Então eu devo pertencer a uma espécie monstruosa de formiga pulverizadora de ácido. Isso pode ser muito útil, me dá a opção de atacar sem chegar muito perto do meu oponente, algo que, no momento, me levaria à destruição instantânea. Então eu posso morder, me pendurar nas paredes, cavar e atirar ácido. Não me parecem ferramentas muito úteis para sobreviver em um ambiente como este. O que mais me faz falta é informação. Não tenho ideia de onde estou, além de formigas como eu e as crocobestas, não tenho ideia de que tipo de criaturas vivem neste lugar, não tenho ideia de onde seja a superfície ou se existe alguma superfície neste mundo. Não consigo me comunicar com nada, pois tenho quase certeza de que nem tenho cordas vocais, então, mesmo que encontrasse alguém preparado para falar com uma formiga monstruosa, o diálogo seria impossível. Isso significa que se eu quiser alguma informação, terei de obtê-la sozinho, lá fora, nos túneis, murmúrio. Assustador. Isso é assustador demais, Gandalf. Você quer que eu vá lá fora? Com sabe Deus quantos horrores desconhecidos? Sendo somente uma formiguinha solitária. Loucura, isso é simplesmente loucura. Ufa, se acalme Anthony, se acalme. O pânico não vai ajudar em nada nesta situação. Seja racional, fique calmo, continue vivo. Então, a pergunta final é: em que posso gastar meus pontos e como? Você gostaria de gastar seus pontos de habilidade? Sim, eu gostaria. Eu, com absoluta certeza, gostaria, ó sábio e magnífico Gandalf, portador da esperança, portador da luz, que sua barba seja sempre fofa. Assim como com o meu status, uma janela se abriu em minha mente. Pontos de habilidade: 1 biomassa, 1. Você pode usar pontos de habilidade para comprar novas habilidades ou atualizar as existentes.
Biomassa pode ser gasto para melhorar ou modificar aspectos de sua forma física, habilidades disponíveis para compra. Furtividade melhora sua capacidade de se esconder e se mover sem ser visto. Fôlego aumenta a velocidade em distâncias curtas, mas aumenta também o consumo de resistência. Ataque de corte ataques de cortes mais precisos e poderosos. Mastigação as mordidas perfuram mais e são mais difíceis de se livrar. Sensor de túnel melhora o senso de direção estando no subterrâneo. Melhorias do corpo disponíveis para compra. Exoesqueleto mais um, endurece seu exoesqueleto para melhorar a resistência a danos. Mandíbulas mais um, endurece as mandíbulas e melhora sua capacidade de perfurar. Pernas mais um, melhora a agilidade. Olhos mais um, melhora a visão. Antena mais um, aumenta a sensibilidade à corrente de ar e a cheiros. Glândula de ácido mais um, engrossa a concentração de ácido interno. São muitas opções. É muito difícil escolher, tenho que pensar com lógica aqui. Ser capaz de correr mais rápido ajudaria a escapar dos meus inimigos, o meu senso de direção no túnel tornaria mais difícil me perder, a mastigação e o ácido me ajudariam a lutar com mais eficácia. Primeiro eu devo priorizar minha sobrevivência. Eu só posso melhorar e crescer aqui se conseguir sobreviver. Usar habilidades para me ajudar a lutar seria apenas suicídio nesse momento. Se eu atacar um monstro que não puder derrotar, então será game over. Melhorar minha velocidade será um beco sem saída se eu topar com algo que seja mais rápido do que eu. Sem informações, como vou saber com quais criaturas posso lutar e quão rápidas cada uma delas é? Sendo uma formiga recém-nascida, tenho que supor que sou uma das criaturas mais fracas aqui. Ok, eu tomei minha decisão. O ponto de biomassa, nos olhos mais um, e o ponto de habilidade, em furtividade. Você gostaria de comprar olhos mais um e furtividade? Sim, por favor. Senti uma coceira enlouquecedora explodir em meus olhos, parecia que 1000 mosquitos estavam me picando de uma vez. Gah! Não faça isso comigo, Gandalf. Não posso nem me coçar, se eu tentar posso arrancar meus próprios olhos. Felizmente, aquilo não durou muito. Passaram-se cerca de 1 minuto e senti a coceira diminuir. Estando envolto à escuridão, era difícil dizer se minha visão realmente melhorou. Mas, senti que meus olhos estavam um pouco maiores do que antes. Então esta é a modificação da biomassa? 1 minuto e bem, você se torna melhor do que era antes. Isso parece quase uma trapaça. Quantas horas de esforço um humano na Terra teria que dedicar para melhorar um pouco? Mesmo assim, não é como se fosse possível fazer algo como melhorar a visão. Eu tenho que conseguir mais desses pontos. Com pontos de biomassa suficientes, posso superar minha fraqueza natural de ser uma espécie relativamente inofensiva e viver com mais segurança aqui nestes túneis. Você deve estar se perguntando por que eu selecionei furtividade e melhorar a visão, né? É uma excelente pergunta. Se presumirmos que é muito perigoso lutar contra qualquer coisa, que eu não consigo fugir de tudo o que existe aqui, então o único caminho pelo qual a sobrevivência pode ser garantida é não ser visto. Se eu for visto, estarei morto. A fim de viver o suficiente para aprender mais sobre como sobreviver neste ambiente, eu coloquei minha esperança na furtividade. Quanto à visão, ter uma visão realmente terrível é uma merda. Estou acostumado com a visão humana, é muito desorientador estar com esses olhos patéticos de formiga. Se algo não estiver se movendo, mal consigo ver. As formigas são uma espécie comum, com milhares ou dezenas de milhares de indivíduos fracos tendo de se unir para criar algo forte. Cada formiga tem sentidos terríveis, mas quando atuam em conjunto, é difícil de superá-las. O único problema nisso é que eu estou sozinho. Como vou sobreviver quando posso tropeçar em um dragão que está tirando uma soneca? Isso seria ridículo. Vou fazer da minha visão uma prioridade e não vou parar até que eu possa detectar o movimento de uma barata a 5 metros de distância. Ok, estou escondido há cerca de meia hora e com meus pontos gastos, não há mais razão para perder tempo. Coragem, Anthony, avance e explore.
Com muito cuidado, removi a terra que usei no desabamento quando me isolei. Eventualmente, eu formei uma abertura estreita para o túnel em que nasci e, com muito cuidado, coloquei minhas antenas para fora. Parece tudo tranquilo, não sinto cheiro de nada e não detecto nenhuma vibração. E lá vamos nós. Movendo-me rapidamente saí pela abertura e me espremei para fora. Virando, não consegui ver nada em nenhuma direção, o túnel se estendia em escuridão, curvando-se ligeiramente no limite da minha visão. O caminho à minha direita é onde vi a besta comendo meus irmãos, prefiro não ir por ali, pois tenho certeza de que há ameaças naquela direção, o que me deixa com apenas uma escolha, ir para a esquerda. Agora era a hora de iniciar a próxima fase do meu plano. Como ainda não conseguia coordenar muito bem as minhas 6 pernas, comecei a andar em direção à parede bem devagar, então comecei a subir até alcançar o teto, depois de mais alguns passos finalmente fiquei pendurado de cabeça para baixo, agarrado ao teto ferozmente com minhas pequenas garras. Sucesso! Ao andar no teto e me mover de cabeça para baixo, combinado com minha nova habilidade de furtividade, posso ter uma chance maior de permanecer sem ser detectado. Muahahaha! Podia ser apenas o sangue subindo pela minha cabeça, mas de repente me senti mais confiante do que antes. Avante, Anthony! Apesar do meu espírito ardente, continuei a me mover cautelosamente pelo túnel. Usei minhas antenas e pernas dianteiras para procurar apoios para os pés, antes de agarrar com força o teto e seguir em frente. Isso exigiu um pouco de concentração, então o progresso foi relativamente lento, mas estava bem com isso, cada momento que eu passava sem ser atacado parecia uma pequena vitória. Agora que podia ver um pouco melhor, consegui entender um pouco mais os detalhes que observei antes. Ao redor do túnel, torcendo-se e ramificando-se como vinhas, haviam linhas azuis brilhantes, como veias através da rocha. Algumas mais grossas, algumas mais finas, algumas tão finas que quase não podiam ser vistas, dividindo-se e reformando-se indefinidamente em um padrão aleatório. A cada poucos minutos, um pulso fluía através das linhas, iluminando todo o túnel momentaneamente à medida que passa por ele. Era como se o túnel estivesse vivo, mas por algum motivo, a luz era reconfortante para mim, quase energizante. Essa era mais uma coisa para eu aprender e entender sobre este lugar. Iluminado pelo brilho do túnel, consegui ver que minha carapaça começou a endurecer e ficar preta. Me lembrei do meu hobby de cuidar de formigas e que as recém-nascidas tinham um exoesqueleto branco e macio que gradualmente endurecia e ganhava cor. Parece que fiquei escondido por mais tempo do que pensei. Depois de me mover cautelosamente por 1 hora, segui o túnel em uma curva e, diante de mim, as paredes do túnel se alargam em uma caverna grande. Isso é enorme. Com certeza poderia caber alguns campos de esportes aqui. Além disso, através de minhas antenas eu pude sentir vibrações e uma infinidade de cheiros, tudo de uma vez. Monstros!